Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora da Faculdade de Americana, conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Americana, e é uma honra estar aqui na Semana do Meio Ambiente de Americana, trazendo esse tema para vocês. O tema do nosso curso é Segurança Alimentar e Meio Ambiente. Na aula anterior, eu falei um pouquinho sobre a relação da segurança alimentar com o meio ambiente, as suas dimensões, qual é o impacto disso para a produção de alimentos. Hoje nós vamos falar na nossa aula sobre diet plant ou dieta baseada em plantas. Então, o que é isso, né? Qual a relação do que eu como e como eu como com o meio ambiente? Será que existe uma relação? E será que isso é bom para a minha saúde? O que eu preciso fazer? Então, vem comigo que a gente vai ver sobre esses temas, tá? Bom, quando a gente fala em dietas baseadas em plantas ou diet planting, o que a gente, na verdade, quer dizer ou quer se referir é uma alimentação principalmente à base de vegetais. Ainda existe uma controvérsia se a dieta baseada em plantas é somente a base de plantas, né, como entra alguns casos o vegetarianismo, né, seria na verdade os vegetarianos, não veganos, eu vou dizer a diferença dos dois, mas em todos os seus âmbitos, o que seria um ovo-lacto vegetariano, ou seja, aquelas pessoas que não consomem alimentos ou proteínas de origem animal. Mas em alguns documentos, algumas pesquisas, alguns estudos sugerem que o consumo de proteínas de origem animal ou alimentos de origem animal precisam ser reduzidos e não excluídos da nossa alimentação. É até uma própria recomendação da Organização Mundial da Saúde, que coloca que o consumo de carne vermelha deveria ser em torno de 300 gramas por semana. Né? E muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de comer pouca carne vermelha. A gente sabe que o hábito alimentar da população brasileira é um hábito alimentar moldado principalmente para o alto consumo de carne, no caso, de origem bovina. Tá? A suína ainda é pouco consumida, de aves tem um apreço melhor, peixes e miúdos têm uma restrição muito grande, mas todos são considerados, na verdade, produtos cárneos. Então, quando a gente, na verdade, fala, né, de uma dieta à base de vegetais, seria principalmente isso: dar preferência às verduras, às frutas, às hortaliças, né, as leguminosas, que são os feijões. Então, a gente retiraria, na verdade, todas as nossas necessidades desse grupo de alimentos, tá? Como eu falei, a dieta à base de vegetais, ela, na verdade, tem algumas características e que às vezes são confundidas pelo fato das pessoas acharem que tudo é vegetarianismo, tá? Então, o que são, na verdade, os diferentes grupos de vegetarianos? Nós temos aqueles que realmente não consomem nada de carne, né, que seriam aqui os chamados vegetarianos estritos, eles não vão consumir nada de carne, nem produtos à base de presença de alguma coisa do animal, tá? Então, entram aí cosméticos que às vezes são testados dermatologicamente em animais, vestuário, nada. Esse é o grupo mais estrito, que são chamados veganos. Então, os veganos, além de não consumir nada de carne, peixe, crustáceos, ovos, nada, tá? Eles também não consomem, por exemplo, mel, porque o mel é fabricado pelas abelhas, não vai utilizar o couro, né, o couro de qualquer tipo de animal, não só o couro bovino como vestuário, não vai, por exemplo, assistir a festas populares ou qualquer tipo de festa, filme que tenha a presença de animais. Então, esse é o vegano estrito, né? O vegetarianismo que além do que eu como, vale também o que eu consumo como produto, tá?
Abaixo da escala dos veganos, aí a gente tem os chamados vegetarianos estritos. Os vegetarianos estritos, eles não consomem carne, não consomem ovos, não consomem laticínios e não consomem, na verdade, nada de origem animal. Então, por exemplo, uma manteiga, né? A manteiga, ela é de origem animal, ok. Só que algumas margarinas, que são, na verdade, óleo de soja, que foi modificado em laboratório para que ele tenha essa consistência sólida, também não vai ser consumida por esse tipo de população, porque, na verdade, eles têm a presença, alguns tipos de margarina, de uma pequena quantidade de manteiga. Então, eles olham tudo, tudo no rótulo, tá? Aí, a gente tem, na verdade, os chamados lacto-vegetarianos. Os lacto-vegetarianos, eles não vão consumir carne, mas eles também, eles na verdade chegam a consumir os laticínios, tá? Mas não consomem ovos e nem derivados de ovos. Então, um bolo, você pode ter feito o bolo com água, mas colocou o ovo, ele já não vai consumir, tá? E tem os chamados ovo-lacto-vegetarianos, que aí não vai consumir nada à base de ovo, nada à base de laticínios, né? Nem, perdão, eles podem consumir os ovos, tá? Podem consumir os laticínios, mas eles não consomem carne. E como eu falei com vocês, né? Quando a gente, na verdade, trabalha com as receitas, muitas vezes a gente tem uma dificuldade em manter a textura dos alimentos a partir do momento que a gente, na verdade, retira algum desses componentes. Então, quando falo, por exemplo, como um bolo, né, eu preciso de ovo, de leite, de manteiga. Então, em alguns casos, a gente até consegue manter a textura, trocando o leite, que é um líquido, por outros líquidos, como o suco, né, um suco de laranja, por exemplo, ou alguma outra bebida, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos ovos, hoje é muito comum entre os vegetarianos, a gente, na verdade, colocar a chia de molho, ela vai formar como se fosse uma liga. A aveia também funciona bastante para isso, quando a gente deixa ela de molho, e ela acaba sendo um emulsificante, poderia substituir a gema. Já no caso da clara, que tem um poder, na verdade, é, de estruturação, né, causar leveza à preparação, ajudar no crescimento, no caso também, a gente, na verdade, pode utilizar um produto chamado a água do grão de bico, tá? Que dá para você bater como um suspiro. Então, chama aquafaba. A gente já fez em laboratório, é bem interessante. A estrutura dela é igualzinho a uma estrutura de uma clara em neve. E ela não tem gosto. Pode ser até aquafaba mesmo, pode ser a água que vem naquela caixinha de supermercado que a gente compra já o grão de bico cozido. Então, o que a gente faz? A gente, na verdade, tira essa água, deixa esfriar e depois leva para a batedeira, demora um pouquinho, né? Se for batedeira planetária, é mais fácil, na verdade, dela dar o ponto, mas batedeira normal também dá para fazer. E você pode fazer merengue, pode fazer suspiro, pode incorporar essa falsa clara em neve na preparação. Então, hoje, né, já existem bastante técnicas e bastante substituto que a gente consegue trabalhar na cozinha de forma a manter a textura, né, dos alimentos dentro de uma alimentação à base de vegetais. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a alimentação à base de vegetais é uma alimentação muito monótona, né? Tudo igual, vou comer planta todo dia, mas não, tá? É uma alimentação rica em vitaminas, minerais. A gente vai falar um pouquinho das proteínas, bem diversificada ao paladar e que é possível você fazer coisas maravilhosas com os nossos ingredientes. E quando a gente fala, então, dessa forma de alimentação, a gente pensa, né, dentro, né, de uma linha, uma grade, vamos dizer assim, numa escola, como nós somos ensinados, né, entre os carnívoros, os onívoros, e no caso, né, aqueles que são vegetarianos,
que isso faz parte de um chamado sistema alimentar, tá? Então, o que seria um sistema alimentar? Quando a gente pega, na verdade, a definição de sistema alimentar, eu vou considerar aquele sistema que reúne todos os elementos, o meio ambiente, as pessoas, os insumos, que seriam matérias-primas, os processos, que é a forma de fazer, né, no caso, a infraestrutura, quando a gente fala, na verdade, de indústria, tá? E tudo isso relacionado ao quê, tá? Relacionado com a produção, a elaboração, a distribuição, a preparação, o consumo de alimentos. Então, seria, na verdade, toda uma forma de regular, né, desde a produção até realmente o consumo, né? Todo o manejo, vamos dizer assim. Então, quando eu vou produzir, vou, na verdade, colher, vou manipular, e aí eu vou, na verdade, depois também trabalhar essa minha matéria-prima, vou consumir, vou comercializar, e ainda a gente tem que pensar né, na questão do impacto disso no meio ambiente, né? De quando, que é uma coisa que eu não trouxe em nenhuma das aulas, não foi nenhum dos temas, mas a gente precisa pensar muito no impacto do desperdício de alimento. O Brasil é um dos maiores celeiros do mundo. A gente, na verdade, produz muito alimento, mas a gente sabe que muito também se é perdido. E é perdido desde o campo, quando a gente tem, como nós falamos anteriormente, eventos climáticos extremos, né? E que esses eventos climáticos extremos, eles acabam, na verdade, indicando que eu posso ter uma quebra da minha safra, com perda de produto no campo. Além de ter uma perda de produto no campo, eu posso ter produtos que não vão amadurecer corretamente, ou vão ser lesionados, eu não consigo vender esses produtos, e entre sair do campo e chegar na cidade, a gente tem uma outra perda, entre sair de locais como um Ceasa, que seria, na verdade, um meio de um estoquista, e chegar até o consumidor, a gente tem mais perdas. Então, o desperdício que a gente tem em toda a cadeia produtiva é muito grande. E fora isso, né, conscientemente, e isso a gente faz principalmente dentro de empresas, restaurantes institucionalizados, em que a gente trabalha mais próximo ao cliente, sempre existem campanhas de conscientização do desperdício. Então, não é porque a gente produziu o alimento, que ele está naquele balcão de refeições, que a pessoa pode pegar à vontade, que ela vá pegar, né, aquele alimento, não vai comer e vai jogar fora, né, sabendo que ela colocou no prato uma quantidade a mais do que ela realmente conseguiria. Então, a gente tenta fazer essas campanhas. Isso porque são muitas pessoas que não recebem alimento com o desperdício de alimentos que a gente tem. Segundo, que como a gente vê, esse sistema alimentar, ele gera um impacto no meio ambiente, principalmente pela alta emissão de gás carbônico, de CO2, tá? Durante toda a sua cadeia produtiva, vou explicar um pouquinho sobre isso, e até o próprio fato da gente produzir o alimento dentro do restaurante, a gente gasta recurso. Tem que pensar que a gente hoje fala muito nas chamadas pegadas, né? Eu tenho pegada da água, eu tenho pegada do carbono, né? Pegada do meio ambiente, quando a gente fala de sustentabilidade. Então, é muito importante quando a gente, na verdade, consegue trabalhar essas questões. Isso vai desde a escola até realmente a produção do alimento, né? Então, eu tenho que pensar em toda a cadeia. Então, ao produzir um alimento, como, né, eu estava falando com vocês, eu tenho que pensar que eu vou gastar água na cozinha para limpar esse alimento, para lavar o ambiente, vou utilizar produtos químicos, vou gastar energia elétrica, ou vapor, ou gás, né? Então, assim, nós utilizamos matriz energética para uma produção local. E em larga escala, a gente também usa, né, uma produção em larga escala. Então, sim, tá? Quando a gente, na verdade, fala de produzir alimentos, uma coisa que é muito tocante é a questão do desperdício do alimento.
né? O desperdício em toda a sua cadeia produtiva. Como eu disse, não foi um dos temas aqui, mas é válido a gente chamar atenção, porque isso acaba sim causando impacto. Não é só o desperdício na questão de perder o alimento e jogar esse alimento fora, né, do lixo formado por isso. Não, não é só o lixo, tá? Mas eu vou ter que pensar nas perdas, por exemplo, de todo o processo. Inclusive, a matéria orgânica, ela pode ser reutilizada, a gente já tem na própria indústria compactadores de lixo orgânico que podem ser instalados dentro das empresas e que o lixo orgânico ele é levado para esses trituradores, retira-se a água e aí você tem, na verdade, uma compostagem que pode ser utilizada na agricultura. Então, já tem essa cadeia reversa, no caso. Tá? Assim como a gente também tem algumas empresas que utilizam, por exemplo, os chamados trituradores de alimentos. Bem aquele triturador de alimento que a gente coloca... vê nos filmes norte-americanos que você coloca na saída, né, da pia da cozinha, por exemplo, e só coisas muito fibrosas, como, por exemplo, a casca do abacaxi, coroa, que pode agarrar ali dentro, é que a gente não joga fora, mas o resto, ele seria todo triturado, cai, né, ali na parte do esgoto, só que as empresas que possuem o tratamento de esgoto já faz o tratamento disso e essa água volta como água de reuso. Então, a gente tem muitos exemplos que são exemplos né, de sucesso ou exemplos que devem ser utilizados na nossa rotina de produção de alimentos para que se possa, na verdade, reduzir o impacto, né, dos dejeitos alimentares, principalmente de origem orgânica, no nosso meio ambiente, tá? Mas, como eu falei, ainda não era um dos temas. Mas, voltando, quando a gente fala de sistema alimentar, e aí nos sistemas alimentares, como eu falei, pensando num sistema alimentar e tradicional, a própria FAO, tá? Que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, ela faz alguns estudos e ela, né, nesses estudos ela encontrou que sim, que existe que o sistema alimentar tradicional ele gera mais de 1/3 das emissões globais de dióxido de carbono, tá? E principalmente os países que são campeões seriam China, Indonésia, Estados Unidos, Brasil, União Europeia e Índia, né? E por que isso é importante? O gás carbônico, ele na verdade tem um impacto no nosso ambiente como um todo, ajudando, né, ali a produzir o aquecimento global. Então, ele aumenta a temperatura no caso. Além disso, né, a gente tem que pensar que o gás carbônico, ele não é produzido só nessa cadeia de sistema alimentar. Como eu falei, eu tenho que pensar nessa produção desde lá atrás. Então, como que começa a produção do gás carbônico? Começa com o desmatamento das nossas florestas. Então, ao promover o desmatamento das florestas, para você colocar ali uma pecuária ou uma agricultura mais tradicional, como, por exemplo, arroz, né, como eu falei, o próprio gado, a gente, né, primeiro eles começam a retirar as grandes árvores. Então, quando a gente fala ali, né, de fazer essa retirada das espécies nativas mais resistentes, então ainda não seria o desmatamento, tá? E aí depois as árvores menores é que eles vão retirando, abrindo grandes campos, e além disso, né, de abrir esses grandes campos, a gente tem a formação, no caso, de áreas para cultivo, que são áreas irregulares. Hoje se fala muito da preservação, principalmente da Amazônia, né? Uma das coisas que eles falam bastante são as chamadas savanas amazônicas, tá? Então, savana é um tipo de ecossistema, e por que seria, no caso, prejudicial esse tipo de ecossistema? As savanas, elas, na verdade, têm ali, né, um sistema mais quente, com menos árvores e com mais formação desértica, vamos dizer assim. Tá?
tá? Então, ao fazer esse desmatamento por meio de incêndios, onde primeiro a gente, na verdade, né, como eu falei, eles vão tirando essas grandes espécies, comercializando, e depois, para eles abrirem caminho, eles colocam fogo, né, e aí onde a gente tem a produção do CO2, principalmente, eles vão deixando espaço para formar esse novo ecossistema. E com isso, a gente tem, por exemplo, que ecossistemas inundáveis, como o Rio Negro, ele pode sofrer um impacto, né, como a gente vê, ter grandes cheias, na verdade. E o que eu tenho que pensar? A Amazônia, ela fica ali muito próximo da região do Equador, né, da linha do Equador. Então, é uma região no planeta que realmente tem um clima né, bem diferenciado. Então, que é mais comum, né, com mais chuvas, maior temperatura, justamente para que a gente tenha toda né, esses rios que a gente fala aéreos permeando pelo planeta. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer essas chamadas savanas amazônicas, que ocorrem depois dos incêndios florestais, então o clima ele vai ficando cada vez mais seco, a área cada vez mais inóspita, você usa para a produção de alimentos, mas, né, o impacto pós-desmatamento ele é muito grande. E como a gente viu, né, um dos próprios conceitos de segurança alimentar e nutricional é a questão da sustentabilidade. Então, como que eu vou manter esse solo, esse ecossistema, essa região sustentável depois? Além disso, como a gente vai falar, um dos outros gases que é responsável pelo efeito estufa, ele na verdade corresponde a cerca de 35%, né, dos gases gerados, é o chamado gás metano. E o gás metano, ele é muito produzido durante a produção de bovina, gado, tá? Todo o processo mesmo de produção. Então, quando a gente pega uma área verde, um pulmão do mundo, onde a gente tem ali a troca de gás carbônico e esses gases por oxigênio, você desmata nesse desmanche da floresta, você produz gás carbônico e ainda no lugar coloca, né, uma espécie que vai, na verdade, produzir outro tipo de gás, então acaba sendo, na verdade, bastante prejudicial. Então, quando a gente fala desse ecossistema, a gente tem que pensar em tudo isso, né? E um outro assunto que é bastante interessante é o que a gente chama de impacto, é a pegada de carbono e como que essa pegada de carbono ela tem um impacto, né, na indústria como um todo. Então, o que é a pegada de carbono? A pegada de carbono seria um mapeamento das emissões de gás carbônico que a gente tem em toda a cadeia produtiva, tá? E aí a gente vai ver, né, a partir daquele produto final, onde a gente tem a maior geração de gás carbônico. E a partir disso, as empresas, os governos, enfim, né, eles vão, na verdade, verificar, ter meios de reduzir essa produção de carbono, ou se eles não conseguem reduzir, eles fazerem uma contraproposta por meio de outros setores que conseguem fazer essa redução. Então, a gente, na verdade, vê que em alguns países, como países da Europa, os consumidores são bastante conscientes em relação a isso. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi ano passado, em 2021, dezembro, foi publicada uma legislação em que não se deveria comprar alimentos de áreas desmatadas. E aí eles colocam, né, a partir de quanto tempo que essa área seria desmatada para não fazer a compra disso, né, já com uma forma mesmo de coibir países que têm uma legislação ambiental muito permissiva em relação a isso. Então, toda essa questão da produção de alimento e da geração de gases do efeito estufa, hoje tem um impacto muito grande em vários setores, né? Não é só, muitas vezes, quando a pessoa pensa, né, os chamados grileiros, como a gente fala, que seriam, primeiro, que chega e retira as grandes árvores e depois, por exemplo, promove, né, eles começam a promover todo esse desmanche da floresta, esse desmate,
Então, não é só produzir, porque não adianta eu produzir. Essa produção vai ser internalizada, né? O próprio país vai consumir, mas a gente não consegue vender, exportar, porque em outros países a questão da sustentabilidade ela é muito forte, né? Hoje se fala muito do selo ESG, né? Então, o que seria esse selo ESG? Então, é, na verdade, um selo em que a gente considera, né, environmental, ou seja, o desenvolvimento ali ambiental, social e também referente à própria governança corporativa. Tanto que a gente já tem fundos de ações na Bolsa de Valor, só com empresas que trabalham com esses princípios ESG. E além, né, do princípio ambiental e social e da governança, a gente também tem que lembrar que essas empresas, elas são empresas muito bem vistas por essa nossa nova, como que eu digo, nosso novo público, os chamados millennials. Né? Os millennials, eles, na verdade, não compram um produto só por comprar. Eles, na verdade, compram um produto e eles veem tudo que vem agregado ao produto. Então, quando a gente fala de produção de alimento, de meio ambiente, isso é algo muito importante. Como que é a rastreabilidade de tudo isso dentro, né, da minha cadeia? E aí, passando um pouquinho, né, esses nossos subsistemas, depois de ter falado um pouquinho sobre tudo isso, eles podem ser divididos em cadeia de produção e distribuição de alimentos, onde a gente considera, então, a plantação, a colheita, a organização e o transporte. Eu vou pensar nos chamados ambientes alimentares, isso é bem legal da gente trabalhar. Ambiente alimentar e comportamento alimentar são algo mais próximos da gente. Então, o ambiente alimentar é o local onde que a gente tem a venda e a comercialização dos produtos. Mercados, feiras, sacolões, açougues, que inclusive a gente, na verdade, fala muito dos excedentes, né? Então, como que eu vou fazer que o excedente de uma produção local chegue realmente a um espaço, em um setor, onde seja necessário realmente, né, no caso, ser utilizado. E como que a gente, na verdade, faz toda né, essa logística do excedente também. Então, acaba sendo bem interessante quando a gente fala desses ambientes alimentares. E esses ambientes alimentares, eles também são pontos muito importantes para que se possa trabalhar não só a educação ambiental, como a educação alimentar, que vem aqui no terceiro ponto, que é o comportamento alimentar, que são essas ações, né, entre compra, armazenamento, preparação, que novamente a gente tem uma interface muito grande com a nossa, com o nosso conceito de segurança alimentar e nutricional, e além de ter esse conceito de segurança alimentar e nutricional, que a gente fala da sustentabilidade, né, fala, por exemplo, como eu disse, né, da questão do comportamento do consumidor. Né? Então, quem é o meu consumidor? Eu não coloquei aqui, mas um outro ponto também que é importante de se discutir e pensar é a chamada pegada da água. Né? Ou seja, o que é essa pegada de água? Assim como a gente tem a pegada de carbono, e a gente sabe que alguns tipos de produção de alimentos, eles têm um impacto muito grande na geração de carbono, né? O tipo de produção de carne, por exemplo, tanto a carne bovina como a carne suína, a carne bovina chega a ser quase 20 quilos de CO2 por quilo de animal produzido, tá? E a gente também tem a questão da pegada da água, porque, como eu falei, a água, principalmente, pensando na produção de alimentos e alimentos de origem animal, ela vai ser muito utilizada em todo o processo. Porque eu vou precisar de água para fazer irrigação do milho e da soja no campo, depois esse milho e soja vai virar ração, então eu vou precisar da água no processamento industrial, depois, na hora que eu vou abater o animal, é um animal de grande porte. Então, se você acompanha o movimento dos abatedouros, precisa de água em todo o processo para você garantir a higienização das carcaças, depois a higienização das peças e até a higienização do ambiente. E é uma grande quantidade de água que a gente precisa. E por fim, né, a própria água que os animais, eles na verdade vão consumir, tá? Então, é importante a gente, na verdade, fazer esse mapeamento. Da mesma forma que a gente tem mapeamento
do carbono, eu também preciso ver o mapeamento da água. E não é só na produção, como a gente viu, né, dos animais. A gente também precisa pensar isso na produção vegetal. Então, por exemplo, quando eu falo, né, de hortaliças ou frutas, mas pensando na fruta, se eu pensar em frutas do tipo fruta, tá, fruta in natura, a gente chega a ter uma estimativa de uma produção, de uma necessidade de água em torno de 822 litros por quilo de fruta produzida, tá? Porque a gente tem os processos de irrigação, eu tenho os processos, na verdade, de depois limpeza, lavagem, então a gente, principalmente irrigação. E essa água, ela também é subdividida. Então, o que, que a gente vai ver? Né? A maior parte pode ser retirada de águas da chuva, que se acumulam no solo, mas eu posso ter água que vai ser proveniente, por exemplo, de rios, de mananciais. Então, eu preciso, né, do cuidado desses locais também. E aí, se eu vou manipular esse suco, vou fazer, por exemplo, um suco de frutas, um suco integral, eu ainda vou gastar mais água. Então, chega a ser um total utilizado em torno de 1.100, 1.200 litros de água para cada litro de suco produzido, tá? Então, sim, a gente, na verdade, tem que pensar que né, tanto a água quanto o gás carbônico, o dióxido de carbono, eles precisam ser, como a gente vai ver também, né, com o próprio metano, eles precisam ser mapeados dentro da nossa cadeia produtiva, e uma vez que eles forem mapeados dentro da nossa cadeia produtiva, a gente precisa também detectar, na verdade, o quanto que se usa, né, o quanto que se gasta, e como que a gente vai fazer esse contraponto de repor para o meio ambiente, ou pelo menos minimizar esse impacto. Isso que é o chamado sistema alimentar sustentável. No sistema alimentar sustentável, a gente garante que não se tenha um impacto ao meio ambiente, ou esse impacto ele vai ser minimizado, e ainda a gente garante que vai se ter a produção de alimentos, então, né, a garantia da segurança alimentar e adequada, permitindo que as gerações futuras elas tenham, na verdade, né, um meio ali para poder utilizar. E aí essa figura logo abaixo, que eu retirei até de um dos sites de uma das disciplinas da USP, tá? Deixei o link embaixo, quem quiser depois entrar na publicação, ela organiza, né, na verdade, faz todo esse arranjo. Então, ela começa lá no primeiro item, que é onde a gente tem a chamada organização conceitual desses sistemas alimentares. Então, o que, que a gente, na verdade, entende, né, dessa organização conceitual? Que ela vai ser, por exemplo, baseada inicialmente nos chamados motores biofísicos e ambientais, então sobre os meus recursos naturais, a questão da mudança climática, como a gente falou. Depois eu tenho que agregar as inovações tecnológicas e de infraestrutura. Não é ruim você ter inovação tecnológica, né? Não é ruim você, por exemplo, trabalhar com organismos geneticamente modificados ou qualquer outro assunto, né? O que é ruim, na verdade, é como isso é utilizado, e além de como isso é utilizado, né, quão manipulado isso foi. Porque a gente não sabe exatamente, né, o que essa manipulação vai ocasionar em cada ser vivo, né, em cada indivíduo. Tá? Mas ela tem inovações interessantes, como, por exemplo, o aumento, né, da produtividade, aumento a resistência de pragas, muitas vezes características dos cultivares, dão alimentos que têm mais doçura, ou, por exemplo, tem menos semente. Então, isso são pontos bastante positivos. Aí nós temos que pensar que um outro fator que é muito importante é o motor político. Então, a gente precisa ter políticas econômicas locais e também nacionais que permitam, na verdade, toda essa ligação, como eu falei, né, do excedente que possa ser utilizado. Talvez hoje um dos exemplos, um dos pequenos exemplos seria o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que uma parte da sua produção
ela tem que ser, por exemplo, utilizada pelo PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, 30% da receita do PNAE, ela precisa ser, na verdade, utilizada em produtos do PAA. E muitas vezes o PNAE não consegue utilizar esses recursos, né? Então, por questões políticas, burocráticas, ou até mesmo, né, entre outras questões de entendimento dos agricultores, falta produtos do PAA ou, né, a frequência de produção do PAA para atender, por exemplo, esse tipo de demanda. Tá? Temos que pensar, e é muito importante, se encontra lá na Lausanne, os motores socioculturais, que seria o quê? Respeitar a cultura, a religião, as tradições, empoderamento daqueles mais vulneráveis, como as mulheres, né, ou a população mesmo de baixa renda, porque isso faz com que a nossa economia ela tenha uma rotatividade maior entre aqueles que mais precisam. E o nosso país é um país muito diversificado. A minha cultura alimentar, o que eu aprendi a comer, não é o que você aprendeu a comer, ou os nossos pais aprenderam a comer, ou que alguém, por exemplo, na região norte, nordeste, sul, né, aprenderam a comer. E quando a gente, na verdade, impõe um padrão alimentar, a gente desrespeita a chamada soberania alimentar. Então, cada povo, cada nação tem a sua soberania, e a soberania vem de história. Então, a gente precisa respeitar essa história, tá? Então, a cultura alimentar, ela, na verdade, vem, né, de impacto a adicionar todas essas informações dentro desse nosso sistema alimentar. Por fim, os chamados motores demográficos. Eu tenho que levar em consideração o crescimento, ritmo de crescimento, adequar a produção a esse ritmo. Se a gente, por exemplo, pega, né, as previsões de crescimento do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geoestatística, né, sem o período da Covid, tá? Mas antes da pandemia, tinha-se uma perspectiva de haver crescimento negativo no Brasil a partir de 2050. Isso porque a taxa de fecundidade, de fertilização, de nascimento tem caído e a nossa população tem envelhecido. E com ela, a gente tem o quê? Um maior envelhecimento e um envelhecimento muito ruim, com pessoas, na verdade, mais doentes. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente pensa em um sistema alimentar. Como que eu vou fazer a logística, né, de um alimento chegar com uma segurança alimentar para o ciclo de vida que a pessoa tem, sabendo uma logística que possa atendê-la, né? E aí a gente tem um segundo aspecto, que seria essa cadeia de suprimentos, como eu falei, como isso tudo chega entre esses diversos motores, né, como esses motores vão ser acionados, a questão do comportamento do consumidor, a questão até do próprio tipo de dieta, quantidade, qualidade, diversidade do que se é consumido. Isso vem de impacto com as medidas políticas que a gente, na verdade, tem, né? Então, medidas essas que a gente tem primeiro em âmbito internacional, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que devem ser, na verdade, utilizados de forma local. Então, quando a gente fala de sistemas alimentares, a gente fala, na verdade, né, de sistemas que consigam atender a todos esses aspectos. E aí, né, os nossos sistemas, eles podem, né, ser traduzidos em um sistema tradicional, como eu falei, em que a gente tem principalmente a utilização de tecnologia em novos alimentos e o melhoramento genético, e isso objetivando a produção em larga escala. São recursos que foram utilizados, inclusive, no pós-guerra, em que nós tínhamos, sim, toda uma tecnologia que foi desenvolvida, mas não se sabia como usar, né? E aí, nesse não saber como usar esses recursos, eles, na verdade, né, começaram a utilizar para comercialização de produtos. Então, principalmente no segundo pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, os alimentos eles eram jamais enlatados, né, a conservação disso para ser enviado aos soldados. Mas e depois, o que a gente faria com tudo isso? Então, a indústria de alimentos, ela começou a aproveitar toda essa tecnologia e ofereceu ao seu cidadão por um preço muito mais barato.
Então, hoje, o que a gente tem desses alimentos processados, ultraprocessados, por exemplo, na verdade, resultado disso, tá? Ou seja, são alimentos no qual a gente, na verdade, tem uma produção em larga escala, com, na verdade, muita palatabilidade, tá? Ou seja, eles são muito bons no caso, ao paladar, as pessoas gostam de comprar, tá, esses alimentos, então isso favorece bastante, na verdade, a sua dissociação, né, as pessoas consumirem isso rapidamente. Além disso, as empresas, elas, na verdade, trabalham com um marketing muito impactante. Então, a gente sabe, por exemplo, que os chamados junk foods, né, eles, na verdade, tiveram um maior acesso, vamos dizer assim, nas comunidades que são mais carentes, tá? Daí eu até peço licença para mostrar para vocês, essa é uma reportagem que eu gosto muito de mostrar, já tem um tempinho que ela saiu, é uma reportagem do New York Times, de 2009, se não me engano, mas que eles mostram aqui como que a grande indústria do junk food, né, desses alimentos, na verdade, chamados de qualidade ruim, que nós vamos ver que são hoje conhecidos como ultraprocessados, ele viciou o Brasil, porque ele chega em regiões que são chamadas regiões inóspitas ou de difícil acesso, mas ele consegue chegar a essas regiões com um preço muito acessível e as pessoas conseguem, na verdade, consumir, tá? Então, como eu falei lá de 2017, essa reportagem, vale a pena vocês lerem, né, que eles falam de como, né, o aumento da obesidade no mundo, ele é relacionado com esse aumento, né, do consumo desse tipo de alimento industrializado, totalmente palatável, rico em gordura, ricos em aditivos químicos, como aromatizantes, edulcorantes, né, que a gente sabe que muitos, por exemplo, dos corantes artificiais proibidos em várias partes do mundo são permitidos no Brasil e que já foram comprovados que esses aditivos podem causar alergia, rinite, câncer, mas ainda são utilizados, tá? Assim como, eu vou até abrir aqui, a gente tem esse documentário que chama Muito Além do Peso. Também é um documentário mais antigo, de 2012, foi feito aqui no Brasil, tá? Ele tem, inclusive, uma página, ó, tá? Ele foi feito com crianças no Brasil e ele, na verdade, coloca essa questão. Por que ele chama muito além do peso? Primeiro, que a gente tem todo esse marketing da indústria de alimentos agregado, né, ao aumento do peso e doenças já na infância. Então, quando a gente pega, por exemplo, as crianças, e isso eu falo porque nós fazemos trabalho nas escolas em Americana, Nova Odessa, de verificar peso, altura, pressão arterial. Então, é muito impactante a gente ver que cada vez mais crianças jovens têm apresentado pressão arterial elevada, presença de diabetes, igual aqui, artrite reumatoide com criança de 10 anos de idade, né, dislipidemia, colesterol alto, triglicérides alto. Então, assim, é muito preocupante porque a carga da doença reduz a qualidade de vida e a sobrevida dessa criança. Então, não é que a criança não deveria ter essa doença, não. Só que ela deveria ter essa doença aos 50, 60, 70 anos de idade. E hoje, o que a gente vê? Que ela tem essa doença aos 5, aos 7, aos 9, aos 10 anos. Então, será que ela vai ao menos chegar aos 50 anos? Porque o próprio tratamento da doença acaba trazendo outras consequências agregadas. Então, isso é um dos resultados desse sistema alimentar tradicional que a gente tem, né? Que objetiva, na verdade, fazer o consumo do alimento em alta escala, com um grande impacto na produção do meio ambiente, e além disso, de realmente causar o desenvolvimento de doenças na população. E quando eu falo
Então, ele tem um impacto, né? Então, o que a gente vê? Por exemplo, a gente tem o dia do consumo sem carne, tá? Então, quando a gente, na verdade, coloca aqui dia de consumo, é um dia que eles fazem, na verdade, para conscientização de Dia Mundial Sem Carne, que eles chamam. É o dia 20 de março de cada ano. O Dia Mundial Sem Carne é um dia que eles utilizam como uma forma de conscientização, na verdade, de tudo isso que a gente falou, né? O quanto que é prejudicial. E aí, se a gente pensa, se você ficar um dia sem comer carne, qual que é o impacto disso para o meio ambiente? Então, deixando de, por exemplo, consumir cerca de 290 gramas de carne, ou 38 gramas de ovos, ou 450 ml de leite, você poupa 24 metros quadrados de terras, né? Então, de árvores, deixa de emitir 11 quilos de dióxido de carbono, tá? Economiza 60 litros de água azul, que seriam a água, na verdade, dos reservatórios, porque ela é dividida em roxo, lilás, né, ou cinza. Então, que seriam, por exemplo, a cinza seria principalmente aquela água que eu falei com vocês dos reservatórios de chuva, então poderia ser desse tipo, tá? Mas as águas da mananciais e aqui reservatórios são aquelas que hoje são mais difíceis da gente conseguir, na verdade, reter, né? Onde a urbanização e a industrialização tem impactado fortemente para a gente ter políticas cada vez mais fortes em relação à conscientização do uso racional da água, tá? E você poupa cerca de 8 quilos aqui de grãos. Então, se a gente for ver, né, o quanto que a gente, na verdade, impacta em um dia. Quando a gente fala da produção de água, como eu falei, né, da pegada de água, para a gente produzir arroz, a gente gasta 2.500 litros, tá? Por quilo de arroz produzido. Olha a manteiga, 18 mil quilos. Isso porque eu não sei se vocês, né, já viram como faz, ou sabe como faz uma manteiga, por exemplo. Como que a gente faz? A gente vai retirando caseira, tá, gente? Vou falar um pouquinho da caseira. É, na verdade, a gente vai retirando a nata, né, do leite. Depois você coloca no liquidificador com gelo, água, mas você tem que ir lavando. Porque o que é aquela nata? A nata é a presença da gordura, mas a gente ainda tem resquícios de água. Então, quando eu congelo e retiro, né, faço esse processo, eu congelo a manteiga e aí fica a gordura e fica mais fácil de retirar a água. Mas no processo industrial, isso acaba sendo muito mais volumoso e muito mais rápido, né? Então eu vou gastar mais água, tá? Então a gente vê aqui essa produção. Quando a gente fala da carne de boi, como eu falei, olha, 17,100 litros a cada quilo produzido, pensando em todo o processo, tá? Em toda a cadeia de produção. Então, né, a gente tem um impacto muito grande no meio ambiente. E ainda por cima, eu gostei bastante desses infográficos aqui que eu vou mostrar. Eles são da Faculdade de Ciência Pública Saúde Pública da USP, tá? O Sustenta a Área, até aqui o endereço, se vocês quiserem ver. O que eles colocam, né? Que as atividades desenvolvidas pelo homem liberam, na verdade, uma grande variedade de gases do efeito estufa. Primeiro, o gás carbônico, né? O dióxido de carbono, o que é, na verdade, devido principalmente às queimadas, e aí a gente já falou um pouquinho, que eu vou desmatar para produzir animais ou para produzir alimento, né? Eu vou pensar no metano, tá? Que é decorrente principalmente da produção, na verdade, de produtos de origem animal, e o nitroso. E por que o nitroso é importante? Porque é um dos principais componentes que a gente usa nos pesticidas, né? Produção de agrotóxicos e todos esses insumos da cadeia agrícola, ou seja, os 3 maiores gases, eles na verdade são relacionados a essa alta produção de alimentos. E aí quando a gente fala, né, desse sistema alimentar tradicional, a gente também tem que pensar nesse modo de cultura, como que a gente produz, que veio lá da Revolução Verde, lá de 1966. Então, será que a gente não precisa investir mais em agroecologia, orgânico, outras formas de cultivar? Aí eu trago, né, uma reflexão até pessoal para vocês. Eu falo que é muito
política pública ou a área de políticas é, na verdade, uma área instigante para quem gosta, entende, lê, acompanha. Por que que eu falo isso? É difícil às vezes de entender ou de participar, mas é muito gostoso quando você entende o processo e participa. E muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim: "Ah, mas alimento orgânico, ele é muito mais caro do que o alimento normal, então não tem como eu comprar". Tá, 2 pontos. Será que as nossas políticas são políticas que incentivam a produção de alimentos orgânicos e agroecológicos ou uma agricultura tradicional? Visto que nos últimos anos, e principalmente, né, no governo atual, a gente vê que teve uma liberação de mais de 350 tipos de agrotóxicos, né? Foram muitos, não lembro a quantidade, posso procurar aqui para vocês e colocar, mas foram muitos defensivos agrícolas que foram liberados. Então, como que é o viés político que a gente tem? O lobby, quem está por trás disso? Então, é por isso que o orgânico é caro ou o tradicional é barato, tá? Segundo, né, qual o impacto disso lá na frente? Eu já vou pensar na minha indústria farmacêutica, porque essas pessoas vão consumir esses tipos de alimentos, como a gente já viu em toda a cadeia, vão ficar doentes, vão, na verdade, sobrecarregar o SUS. Quem vai atender eles são o Sistema Único de Saúde, tá? Que não consegue comportar, manda para os planos de saúde, que, como a gente viu, tem tido cada vez mais aumentos exorbitantes e retirada de produtos e serviços do seu rol de obrigatoriedade, ou seja, deixando a população cada vez mais à mercê de si mesma, e, né, além disso, produtos farmacêuticos, medicamentos que vão ser utilizados. Então, será que toda essa cadeia não é pensada para ser uma cadeia viciante, né? Um ciclo vicioso que age dessa maneira? Então, eu me pergunto se agroecológico e orgânico, ele é caro porque deve ser caro ou porque não tem política, tá? Então, vale a sociedade repensar esses modos de produção, pensar em novos modos de produção que não traga uma agressão tão grande ao meio ambiente e nem ao ser humano. Isso é importante porque tem né, esses gases, eles causam um impacto direto no chamado aquecimento global. Muitas pessoas, né, alegam que isso é factível, né, ou seja, um fato, não existe, mas não, a gente vê que cada vez mais existem eventos extremos, as geleiras nos nossos polos, né, o Polo Norte, o Antártida do Polo Sul, elas estão derretendo cada vez mais. As regiões mais costeiras, elas têm sofrido com o aumento do nível do mar, então, né, sim, é uma evidência muito forte. E esse aquecimento global, ele, como a gente viu, traz mudanças que impactam diretamente a produção, a disponibilidade, o acesso das pessoas ao alimento, principalmente as pessoas mais carentes, que aí, nesse caso, vão ter que fazer o quê? Consumir aqueles produtos que são industrializados. Né? É o que sobra. Sobra porque acaba sendo mais barato, acaba sendo gostoso, mata a fome, vamos dizer assim, e eu não preciso armazenar por curto período de tempo, eu consigo armazenar por um longo período de tempo, tá? Então, a gente, na verdade, precisa rever todo esse processo produtivo. E quando a gente fala, né, como aqui o tema da aula são as dietas baseadas em plantas, qual que é o impacto da gente, na verdade, consumir um bife de carne bovina? Então, um bife de carne bovina, ele tem 10 vezes mais emissões do que uma porção de feijão. E isso porque a gente tem uma grande liberação do gás metano, né? E só o Brasil, que é um grande produtor pecuário, é responsável por 18% do total de gás metano no mundo. Nós já temos né, assim, quem trabalha de forma séria, que quer realmente trabalhar com essa pegada de metano, reduzir o metano na sua produção, já tem desenvolvido, por exemplo, rações que possam né, ter uma menor produção de gases, ou seja, já tem revisto o seu modo de produção e como minimizar esse impacto. É isso que é o importante, né? É como a gente vai minimizar esse impacto, na verdade. Então, aqui só para vocês conhecerem. E uma coisa que é importante é que tudo isso foi discutido ano passado na COP26,
né? A COP26, ela ocorreu em Glasgow, na Escócia, em novembro, e ela discutiu sobre essas metas que o mundo ele deve alcançar para que se possa, né, continuar a ter uma relação, né, de sustentabilidade, né, de conseguir conviver com o nosso planeta. E eles colocaram aqui algumas metas, né, inclusive com a participação do Brasil. Então, por exemplo, em 2005, o Brasil ele produzia 2,1 milhões, né, aqui no total de toneladas de gás carbônico, tá? Em 2010 passou para 2,8 e em 2021 para 2,4, até pelas questões mesmo de própria produção. Quais são as metas? A gente, na verdade, né, coloca que tem que reduzir essa produção no caso, considerando o ano base, em cerca de 43%. Então, tem que se reduzir em torno de 1,2 a 1,6 do total de gás carbônico produzido, né, de toneladas de gás carbônico. E isso é uma ambição muito grande, né, já que, como a gente viu, toda a cadeia produtiva, se eu for pensar na expansão da pecuária, é muito mais provável ver uma expansão da área de pecuária do que uma manutenção. Então, a chance de expandir é de aumentar isso, porque muito provavelmente vai se continuar com o meio tradicional, então, de produção alimentar. Então, sim, tá? Como eu digo, é cada vez mais, né, um desafio. E aí, né, o que a gente pode falar? Será, então, que só fazer esse consumo de alimentos à base de plantas, como a gente viu, né, eu consigo, é positivo, tá? Então, voltando lá nas nossas pesquisas. Esse daqui é um artigo que foi publicado, se eu não me engano, foi 2021, em que ele, na verdade, fala desses principais benefícios que são proporcionados pela dieta à base de plantas. Então, a gente vê que, sim, tá? Consumir alimentos mais à base de plantas e retirando a proteína animal da sua alimentação, e você pode fazer o seu dia sem proteína animal. Vou conversar aqui de algumas alternativas que podem ser feitas, né? Você tem uma maior presença de nutrientes na sua alimentação, menor ingestão de gordura saturada, que são aquelas gorduras que prejudicam o nosso sistema cardiovascular, promovendo o entupimento de veias, artérias, levando, no caso, ao desenvolvimento de infarto, trombose, AVC, tá? Também existe uma manutenção mais fácil do peso corporal e uma maior redução da massa gorda, né? Então, hoje a gente sabe que o tecido adiposo, ele não é só um tecido de reserva, ele é um tecido que promove um processo inflamatório muito grande no organismo, tá? Então, a gente fala que é um tecido altamente inflamado, então ele vai fazer ali vai ter a produção de vários agentes, como citocinas, que são mediadores químicos do processo inflamatório, produz também alguns hormônios, né, que a gente chama de adipocinas, como resistina, visfatina, que promovem, inclusive, a piora do metabolismo da glicose, maior resistência à glicose. Então, por isso que, geralmente, os indivíduos com obesidade também tem diabetes 2, né? Isso promovido por toda essa massa gordurosa, tá? Então, sim, ele vai te ajudar nesse ponto. Outra coisa que também é importante é que uma alimentação à base de plantas, ela reduz a incidência, o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes do tipo 2, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares. Tem uma menor probabilidade de você ter uma melhor saúde do coração, inclusive quando a gente pega, né, os protocolos de tratamento, um dos protocolos é a chamada dieta DASH, tá? A dieta DASH, ela é baseada no controle da pressão arterial, com maior consumo de legumes, leguminosas, hortaliças, frutas e menor redução de carne vermelha e outros tipos de carne, tá? E os outros benefícios relacionados à satisfação. Então, a gente percebe que existe uma melhor ajuda no controle das chamadas
disfunções sociais. Isso até porque, né, traz ali uma estabilização desses mensageiros químicos, as vitaminas, os minerais, eles acabam sendo muito importantes como cofatores, na verdade, dos nossos processos. Então, a gente consegue consumir em grande quantidade, né, melhor esses mediadores, tá? Melhoria da qualidade de vida, já que a gente tem, né, mais disposição, menor quantidade de doenças, até mesmo diminuição do estado depressivo. Mas aí tem todos esses benefícios, mas será que existe alguma consideração nutricional? Ou seja, Josi, eu já ouvi falar que quem tem uma dieta vegetariana precisa, por exemplo, consumir mais vitaminas, como, por exemplo, vitaminas do tipo B, B12. É verdade? Tá? Primeira coisa, o que, que a gente tem que pensar? Nós vamos comer um alimento e eu vou comer uma matriz alimentar, né? Eu brinco muito que o nutricionista, quando a gente entra na faculdade, a gente entra vendo um prato de arroz, feijão, bife, salada de alface, e quando sai, a gente vê, na verdade, o que aquilo tem. Então, eu olho para o meu prato, eu vejo, tem carboidrato, biotina, riboflavina, fibra, né? E só que eu tenho que lembrar que a população e a gente, no geral, não escolhe o nutriente que eu vou consumir. Até porque o alimento tem vários nutrientes. E esses nutrientes, eles se conversam entre eles, ajudando, no caso, né, um ao outro, ou até mesmo inibindo. Isso é um conceito que a gente pega, né, lá da parte do fármaco, né, dos medicamentos, que é chamado biodisponibilidade. Então, primeiro, né, o que, que as dietas vegetarianas ou as dietas à base de plantas, a gente tem que ter muito cuidado. Bom, biodisponibilidade, ela na verdade nos diz sobre a proporção da substância ativa que chega para ser utilizada no nosso corpo, tá? Como eu falei, a gente pegou esse termo, né, essa noção, lá da área farmacêutica. Então, na década de 80, isso começou a ser utilizado pelos alimentos. O que, que a gente tem que pensar? Os nossos nutrientes são compostos químicos, tá? Quando eu falo do cálcio é Ca2+, tá? Quando eu falo do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, ele é um íon que, quando em água, se dissocia. Na, Cl-. Então, eles são compostos iônicos, né? Compostos que vivem na natureza e que eles podem reagir entre si. Reagir de uma forma a se tornar mais disponível ao corpo, ter uma maior biodisponibilidade, ou até mesmo o contrário, tá? Ter uma menor biodisponibilidade. E aí, a gente tem que pensar no seguinte, tá? Quando eu penso em biodisponibilidade, eu tenho que pensar em quanto do alimento que é digerido, absorvido e metabolizado. E esse metabolizado significa o quanto que ele chega para ser realmente utilizado dentro de mim. Por isso que a gente, na verdade, não pensa só nesses termos, mas na chamada absorção verdadeira e absorção aparente. Vou dar um exemplo, tá? O ferro, ele é muito pouco biodisponível. Nós temos o ferro M e o ferro não M. O ferro M é aquele que a gente encontra nas carnes, principalmente na carne vermelha. Uma das suas características é dar essa coloração mais vermelho, marrom, né, nos produtos, tá? E aí, por isso que a gente encontra em grande quantidade na carne vermelha. Quando a gente consome a carne, ele já vem ligado com a proteína, e na hora que a gente faz o nosso processo de digestão, né, vou quebrar o meu nutriente e vou absorver, ele vai passar do intestino para a minha corrente sanguínea, tá? Ele passa mais rapidamente com a proteína. Só que mesmo assim, dependendo de outros fatores alimentares, do que a gente come, a gente chega a absorver no máximo cerca de 20% de ferro M. O ferro não M é até muito mais complicado. Então, a gente encontra o ferro não M nos vegetais, nas leguminosas como o feijão, nos alimentos verdifolhosos como a couve, tá? É onde a gente tem as nossas principais fontes de ferro. E o ferro não M, ele é encontrado na sua versão ferrosa, tá? E também férrica. Então, né, o ferro
na sua versão ferrosa é chamado Fe2+, tá? E o ferro na sua versão férrica, tá? É chamado, na verdade, Fe3+. E qual que é a diferença disso? Só da gente ter essa carga de 2 ou 3, dele ser reduzido ou oxidado, a gente já tem uma diferença da absorção intestinal. Então, geralmente, o ferro, ele vai ser melhor absorvido, isso que eu falo assim, melhor absorvido, considerando que o ferro, ele vai ser absorvido em torno de 10%, tá? O ferro não M, no máximo, quando a gente tem aí sim a presença da vitamina C, principalmente, porque aí a gente consegue ter essa maior oxidação do ferro, ele consegue ser absorvido em torno de 10%. Isso, se eu não tiver na mesma refeição, presença de, por exemplo, cobre, zinco, cálcio, porque isso reduz a absorção do ferro. Então, vejam, né, é muito complexo, e por isso que quando a gente fala, né, de disponibilidade de um alimento ser fonte de um determinado mineral, não quer dizer que ele ser fonte é ser biodisponível, tá? Então, é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, a couve é rica em cálcio, ela é rica em cálcio, mas ela é rica em um tipo de cálcio que ela vem numa forma química que o nosso intestino não absorve, ou seja, sai nas fezes. E a gente ainda tem um outro problema, que a gente tem os fatores antinutricionais, que são fatores encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal, como os fitatos ou oxalatos, que se unem a esses minerais, indisponibilizando para o organismo. Então, por isso que a gente precisa ter o cuidado de fazer a análise da alimentação do indivíduo e, quando necessário, a gente precisa suplementar esses minerais e essas vitaminas que não têm as quantidades atendidas. Ah, mas ele come muito vegetal. Come, mas às vezes a sua disponibilidade para o organismo ela é pequena, tá? Porque a gente entra no caso, vou passar isso aqui mais rápido, em dois fatores que é a chamada bioconversão e bioeficácia. Então, o que significa isso? Agora eu vou dar o exemplo da vitamina A. A vitamina A é encontrada em duas formas na natureza. A vitamina A de origem animal, que é o retinol, e a vitamina A de origem vegetal, que são os carotenoides. Sendo que dentre os carotenoides, o beta-caroteno é aquele que mais propriedade de vitamina A tem, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de bioconversão, eu quero saber, então, quanto desses carotenoides que vão estar disponíveis depois de serem absorvidos para se tornar a formativa da vitamina A, que é o retinol, tá? Perdão, depois que vão estar disponíveis. Aí, uma vez que eles estão disponíveis, eu quero ver a bioeficácia. O quanto disso que vai conseguir ser absorvido lá no meu intestino para ser transformado em retinol. E, por fim, que é a minha bioeficiência, que é o quanto dessa forma que realmente vai ser absorvido e convertido dentro do organismo para ser realmente se transformado em retinol. Porque eu posso ter perdas durante o processo de digestão ou absorção, eu posso ter perdas no processo de conversão dentro do organismo, e aí a quantidade que chega a ser utilizada é muito pequena. Então, por exemplo, no caso do ferro, a nossa necessidade é uma necessidade ligeiramente alta, a gente precisa em torno de 15 a 20 miligramas de ferro por dia, porque a nossa absorção é muito baixa, em geral, pensando nas diferentes matrizes alimentares, é em torno de 10%, e isso é conivente com a nossa perda, né? A nossa perda é em torno de 1,5 miligramas de ferro por dia. Então, eu tenho que consumir 15 para conseguir absorver 1,5, tá? É diferente, por exemplo, do selênio. Tanto que a gente não ouve as pessoas dizerem que tem deficiência de selênio, né? Porque o selênio, ele tem, na verdade, uma alta absorção. A gente geralmente encontra o selênio ligado a proteínas, são chamadas selenoproteínas. A sua necessidade é 60 microgramas, é muito pouquinho. Olha, eu vou pegar 1 grama, dividir por 1.000, eu vou ter 1 miligrama. Aí eu vou pegar 1 miligrama, vou dividir por 1.000 e eu vou ter micrograma. É essa a nossa quantidade de selênio, que é um super antioxidante que a gente precisa dentro das nossas enzimas para combater os radicais livres e todos os processos de envelhecimento celular, tá?
E aí, voltando ao selênio, a gente absorve 98% do selênio que a gente consome. Então, a minha necessidade já é baixa, o quanto eu absorvo é muito alto, a chance de ter uma falta de selênio é muito baixa também. Então, sempre que a gente pensa em alimentos provenientes só de plantas, uma refeição só de plantas, eu tenho que pensar nisso. Ou eu vou ter que consumir uma grande quantidade daquelas fontes alimentares, porque eu sei que tem essas restrições, ou eu vou precisar suplementar. Em alguns casos, como eu perguntei lá no início, um dos nutrientes que a gente obrigatoriamente suplementa, porque a gente só encontra em alimentos de origem animal, tá? É a chamada vitamina B12, a cianocobalamina. A vitamina B12, ela é produzida pelas bactérias intestinais, então a gente produz, mas é uma quantidade muito pequena, e é encontrada em grande quantidade nas carnes vermelhas, tá? Não encontra em produtos de origem vegetal. Ela é importante para o funcionamento cerebral e também hematológico. Então, ela ajuda na maturação da célula vermelha. Então, quando tem a sua falta, a gente tem a falta, por exemplo, eu tenho um tipo de anemia que é chamada anemia megaloblástica, tá? Ou perniciosa. E além desse tipo de anemia, a gente pode ter problemas relacionados a doenças cardiovasculares, porque ela tem uma interface ali com folato, e aí ela produz maior quantidade de homocisteína, ela não entrega um grupamento para a metilação do DNA, que é o grupo metil. Então, a gente pode ter problemas relacionados ali à produção de proteínas e compostos provenientes do DNA. Então, né, traz uma série de outras consequências, tá? Por isso, sim, é obrigatório a suplementação. Hoje, inclusive, é bastante realizada a suplementação sublingual. A gente tem aqui uma área muito vascularizada abaixo da língua e ela já absorve e vai direto para a circulação sanguínea. Porque a vitamina B12, a gente tem um outro problema. Ela precisa do ácido clorídrico e do fator intrínseco produzido no estômago para se ligar a esse fator intrínseco e ser absorvido no intestino. Então, algumas pessoas, por exemplo, principalmente aquelas que passam por determinados tipos de cirurgia bariátrica, precisam fazer reposição de vitamina B12, né, por meio de injeção, pelo resto da vida, porque a gente retira a parte do estômago que produz o fator intrínseco. E hoje se utiliza muito de forma sublingual, tá? Outra coisa também que eu queria mostrar aqui é sobre a relação, no caso, desses, né, esse artigo ele é bem interessante, porque ele vai falar da biodisponibilidade dos minerais nessas refeições vegetarianas, tá? Então, ou seja, né, essa questão do quanto que eu tenho disponível, tá? Então, uma dieta onívora, que seria uma dieta, por exemplo, normal, à base de plantas e carne, tá? Então, eles pegam aqui, por exemplo, a quantidade de ácido fítico. O ácido fítico é o fósforo na sua forma inorgânica, que ele se liga principalmente ao cálcio, ferro e o zinco, e os indisponibiliza para utilização. Então, a gente não consegue absorver, sai lá nas fezes, tá? Então, quanto maior a quantidade de ácido fítico numa dieta, pior, porque a gente sabe que existe maior complexação com esses minerais aqui. Então, o que a gente vê, né? Numa dieta onívora, olha aqui, eu tenho 44, no caso, miligramas de ácido fítico. E numa dieta vegetariana, 78 miligramas. Então, é quase o dobro, na verdade, tá? É lógico que a gente vê que tem mais cálcio na dieta vegetariana, um pouco mais de ferro e até menos zinco. Mas, como a gente tem essa grande quantidade, no caso de ácido fítico, isso acaba sendo prejudicial. E aí a gente faz a relação ácido fítico com cada um desses minerais, né? Uma proporção. Então, sempre que é maior que um, é prejudicial. E dependendo, a gente tem os limites aqui, né? Então, o que a gente vê? Olha, numa dieta vegetariana e onívora, a proporção de ácido fítico e cálcio é praticamente similar, ok, tá? Mas isso pensando né, em uma refeição que foi ofertada num restaurante universitário, tá? O que seria equivalente aqui a um almoço, um jantar. Mas quando a gente pega, por exemplo, com ferro, a vegetariana já tem valores maiores do que
né, no caso a onívora, e se eu pego com zinco é quase o dobro, tá? Então eu vou reduzir ali a disponibilidade de zinco e vou reduzir a disponibilidade de ferro. Então por isso que é importante a gente fazer essas correções no caso. E, né, uma outra coisa que é importante, para a gente terminar, que eu acho que essa aula se alongou um pouco, mas é bastante interessante, tá? É sobre as proteínas. Então, a dieta à base de plantas, ela vai ter proteínas, ok? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tá? As proteínas são formadas pelos aminoácidos. Lembra Lego? Quando a gente vai montando Lego, esse é o nosso aminoácido. Cada pecinha de Lego é um aminoácido que a gente vai unindo para formar proteína. Na natureza, a gente tem 20 aminoácidos somente, que vão se unir para formar essas proteínas. Só que tem aminoácido que a gente produz e tem aminoácido que a gente não produz. E aí, a qualidade de uma dieta ou de um alimento, ela é dada justamente pela quantidade e a presença desses chamados aminoácidos essenciais, que são todos aqueles que a gente, na verdade, não produz, tá? Então, os aminoácidos essenciais, que são esses elencados aqui, são aqueles, na verdade, que a gente precisa consumir todos os dias. A gente ainda tem os chamados semi-essenciais ou condicionalmente essenciais, em que em alguns momentos da vida a necessidade desses aminoácidos, eles aumentam, que seriam esses daqui. E os chamados não essenciais, que dos 20 são só 5 que a gente produz. Então, quando a gente, na verdade, faz o consumo de uma dieta à base de plantas, eu tenho que pensar que a qualidade proteica, no caso, pode ser inferior à qualidade das carnes, tá? Isso por que eu sei? Existe, né, uma proteína padrão que a gente fala, que é essa proteína da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, que ela vai dizer para um adulto quantos miligramas desses aminoácidos a gente deve ter por grama de proteína, tá? E toda vez que meu alimento não apresenta isso, eu digo que ele tem, na verdade, uma deficiência aminoácida ali no caso. Então, esse aminoácido ele não vai ser ofertado. Isso traz problemas para mim depois dentro do organismo. Então, as carnes, a soja, os ovos, o leite, eles são os alimentos que a gente recomenda por serem de melhor qualidade proteica e trazer esses aminoácidos essenciais na quantidade que a gente precisa, tá? Mas, então, se eu vou consumir alimentos de origem vegetal, quer dizer que eu tenho que suplementar? Não necessariamente. Primeiro que a gente tem que fazer, muitas vezes, uma união de aminoácidos. Ou seja, quando a gente pega os aminoácidos dos cereais, como arroz, a gente vê que existe a falta de alguns aminoácidos ali, tá? É a mesma coisa que a gente, na verdade, pega, no caso, os aminoácidos que faltam no feijão, tá? Então, eu tenho alguns aminoácidos que faltam ali. Então, exemplo, o arroz, ele vai ser rico em metionina e cisteína que falta no feijão. E o feijão, ele vai ser rico em lisina, que falta, no caso, no arroz. Então, quando a gente, na verdade, né, sugere que deve ser consumido, né, no caso, seria a nossa alimentação do brasileiro, arroz com feijão, acaba sendo uma boa combinação. Assim como, né, se a gente troca o feijão por outras leguminosas, como ervilha, lentilha, grão de bico, eles também vão trazer esses aminoácidos faltantes. Tanto que, né, até mostrei esse estudo para vocês. Muitas vezes a gente, na verdade, fica se perguntando, mas quando a gente fala de academia, né, vamos pensar, logo se vem à cabeça a utilização de whey protein, né? Só que o whey protein, ele na verdade, o whey protein, ele na verdade é uma proteína de origem animal, tá? E
eu tenho, né, na verdade, proteínas de origem vegetal que vão ser consumidas por essas pessoas que não podem, na verdade, consumir alimentos à base, não querem consumir alimentos à base de vegetais, tá? Então, a primeira coisa é isso. Então, nesse caso, existe sim suplementação à base de proteínas vegetais, muitas vezes um mix de soja, arroz, outros tipos de cereais, mas geralmente é arroz, ervilha, lentilha, que vão trazer esse perfil aminoácidico mais próximo, por exemplo, de um perfil aminoácidico de alimentos à base de proteínas de origem animal. Eu achei bem interessante esse estudo. Ele foi publicado agora em 2019, que ele fala sobre o padrão dietético e aqui os aminoácidos em uma dieta vegetariana. E o que é interessante? O número de pessoas que foram investigadas. Então, aqueles que são só comedores de carne, comedores de peixe, né? Aqueles que são comedores de ovos e laticínios, e os veganos, né? Ou vegetarianos que não comeriam nada disso. Então, vejam aqui o número de pessoas. Primeira coisa que chama atenção, a quantidade de energia, né? Que seria muito similar à quantidade de energia consumida entre eles. E aí, eles colocam aqui a quantidade de energia proveniente de fontes proteicas. Então, se a gente for analisar, olha, entre os comedores de carne, 17%, e vai caindo entre aqueles mais restritos no consumo de carne. Quando a gente vê o consumo de proteína, né, o consumo de proteína, ele é de 90 gramas para os comedores de carne, mas chega a 64 para os vegetarianos. Ou seja, tá? Eles não conseguem muitas vezes terem uma manutenção da quantidade de proteínas. E aí aqui a gente também, além de falar da quantidade de proteínas, eu tenho que pensar na qualidade aminoácidica que a gente tem aqui. Porque muitas vezes eles têm uma alimentação mais baseada em vegetais, que causa uma maior né, assim, que eu digo, saciedade, a pessoa se sente mais saciada, inclusive por isso, né, uma das causas de ter um menor ganho de peso, então a gente vê aqui, inclusive, né, que é os que têm menor peso corporal, tá? Mas pensando na essencialidade e no objetivo das proteínas, a gente tem aqui um baixo consumo proteico. Daí, eu achei esse outro de 2021, e é uma coisa que eles fazem bastante, e tem saído artigos mais novos, né, atualmente, querendo comparar justamente isso, tá? Uma dieta habitual entre onívoros e vegetarianos, que vão levar ao ganho de massa magra, no caso. Então, o que a gente vê aqui? A quantidade de energia, né, por dia, primeira coisa, ou seja, será que eles vão conseguir ganhar massa magra? E se eles vão, por que é massa magra? Tá? Vamos lá, desculpa. A proteína, ela tem uma relação muito direta com o ganho de massa muscular. Todo o excesso de proteína, carboidrato e até lipídios, ele é convertido em massa gordurosa no organismo. Isso daí realmente é fato, tá? Então, quando a gente, por exemplo, pensa numa reposição, numa suplementação de proteínas para ganho de massa magra, a gente sabe que alguns tipos de proteína, como eu falei, o do whey, né, que tem aminoácidos de cadeia ramificada, tem uma maior qualidade proteica, é muito melhor, porque tem os aminoácidos que eu preciso, do que outros tipos de proteína. Então, o que eles têm tentado estudar e mostrar que, fazendo a suplementação certa, que aqui no caso foram alimentos integrais à base de plantas, mais suplementação de proteína isolada da soja, né, e aí tem a diferença. Por exemplo, se eu tenho uma proteína concentrada ou isolada, concentrada eu posso ter presença de carboidrato, isolado é só a proteína. Eles isolaram a proteína da soja, tá? Qual foi o rendimento? Será que eles ganharam a mesma quantidade de massa magra? E também aqui eles verificaram a performance deles, ou seja, conseguiram ter a mesma quantidade de força, tá? Para desenvolver as atividades. Então, vamos lá. A quantidade de energia foi similar, e o que é interessante? Eles primeiro viram, antes de começar a atividade, e depois durante 12 semanas. Então, eles acompanharam por 3 meses esses indivíduos. Então, inicialmente, os vegetarianos tinham aqui, né, uma quantidade, de certa maneira, até um pouco maior de
proteínas, de calorias, tá vendo? Tá? E depois a gente vê que essa quantidade, ela fica praticamente similar, né? Um pouquinho sempre acima, mas similar. Aí a gente vê a quantidade de proteínas em grama por dia, que era baixa, assim como no estudo anterior, então, ou seja, as fontes eram principalmente carboidratos e lipídios, que faziam com que essa quantidade de energia era similar aos demais grupos, né? E aí a gente vê, era 0,91,18. Começou o treinamento, eles começaram a suplementar e ficou bem similar aqui no caso, tá? Quando a gente vê a quantidade de gramas de proteína por dia, então vejam, antes era 65, 86, e aí passou para 122 e 124, e foi ficando também bastante similar no caso, né? Eles diversificam entre proteína animal e vegetal, tá? Aqui. E o que é interessante, né? A gente vê aqui a quantidade de proteínas em gramas por dia. Que uma dieta rica em proteína, né, em torno de 1,6 gramas por quilo por dia, exclusivamente à base de plantas, mais uma suplementação isolada de soja, foi capaz de promover o ganho de massa magra e força, no caso, em homens jovens não treinados, tá? Então, ou seja, eu consigo sim, mas eu preciso fazer uma reposição de uma boa fonte também. E aí, o que a gente repara? Que anteriormente, essa energia era proveniente de outras fontes, como lipídios e carboidratos, e que agora ela passa a ser proveniente de proteínas. Né? E quando a gente trabalha com proteínas mais mistas, que não é o que o estudo mostrou aqui, mas se a gente vai, por exemplo, fazer um mix de proteínas de cereais e leguminosas, por exemplo, aí sim, talvez a oferta energética tem que ser até maior, porque a qualidade aminoácidica é um pouco pior, como eu mostrei para vocês. Então, eu vou ter que ofertar mais proteína para se ter mais aminoácidos essenciais. E isso acaba tendo um impacto na energia também, tá? Então, né, não é que as dietas à base de plantas, elas não sejam eficazes. Como a gente viu, chegando já ao final da nossa apresentação, né, que hoje foi um pouquinho mais longa, elas são muito bem recebidas, têm um impacto positivo no meio ambiente para a saúde, mas precisa de algumas correções e algumas orientações nutricionais, tanto quanto aos nutrientes, como no caso os minerais e as vitaminas, como até mesmo as próprias proteínas, tá? E aí ela pode ser utilizada por qualquer pessoa. Eu fico por aqui, agradeço você por ter me acompanhado até este momento e espero você no próximo. Tchau, tchau e tenha aí um ótimo dia, né? E até mais.